Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, vocês que estão presencialmente aqui na nossa casa e vocês que estão nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam aquele nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então vamos deixar desligado, nem no VibraCall, para a gente não ficar curioso com os nossos WhatsApps, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor convida a todos para a palestra de aniversário, dia 28 de janeiro, 61 anos da nossa casa, horário às 9 horas, aqui no nosso Salão Nobre, e a palestrante será a Rosângela Donadil. O tema, 61 anos da nossa Paz e Amor em Jesus, 61 anos educando almas. E falando em educar almas, né? A nossa Casa de Paz e Amor, ela tem o curso Principiante Espírita. É um curso dinâmico que ensina Espiritismo, tendo como base as obras codificadas por Allan Kardec. Esse curso é um curso de 4 anos, ele é bem completo, desde como começou a doutrina espírita, vai indo até o 4º ano, que é a parte mediúnica, né? Então ele é muito interessante e olha, 4 anos passam rapidinho. Você fala, 4 anos? Não, passa muito rápido.
né? E é muito legal porque você vai ter um conhecimento profundo da doutrina espírita. Terá aulas aos sábados, terças, quartas e quintas a partir de fevereiro. E os horários, tudo certinho, você pode conseguir na nossa livraria. Aí, mas Jefferson, 4 anos é muito demorado, eu queria ter uma ideia rápida de como que é a doutrina. Tem jeito? Tem. Tem o ciclo básico de Espiritismo, que é um curso de 4 meses, aberto a todos que tenham interesse em conhecer a doutrina de uma forma bem rapidinha. Ter uma noção, e é um curso de 4 meses. E vai começar em março e terá aulas aos sábados e às terças-feiras. Também entrar em contato com a livraria para poder saber. O ciclo básico, né? Para realmente a pessoa ter uma noção e falar, opa, gostei, aí vai para, depois faz o principiante. Ou aquela que já tem uma noção, quero fazer o principiante. Tem como se aprofundar na doutrina espírita. Tá bom? Hoje, com muita alegria, quem vai fazer a palestra para nós é a Magda, trabalhadora da casa, com certeza nos trará um grande aprendizado. Eu farei a leitura das mensagens, leitura do Evangelho e a prece inicial, e no final a Tânia fará para nós as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado por Carlos Bacelli. Tarefas significativas. Visitar o doente no hospital, costurar para os desnudos, oferecer um prato de sopa ao faminto, estender a xícara de leite a quem deva tomar um remédio, cooperar na limpeza de uma instituição assistencial, sorrir para o desesperançado, dar presença incentivando os companheiros a perseverarem, não demonstrar abatimento, retribuir a gentileza de um amigo, escrever um bilhete de apoio a quem esteja em prova, falar edificando, não tecer comentários desairosos, cuidar do jardim. Eis algumas das tarefas mais significativas para quem realmente deseja ser útil. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, item 7. São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz: se eu falar as línguas dos anjos, se tiver o dom de profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda a crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra-a não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. E assim, nesta paz, nesta serenidade, ligamos os nossos pensamentos com a espiritualidade aqui presente, que coordena esse trabalho, para que juntos possamos entrar na mesma sintonia e que possamos rogar ao nosso Mestre Jesus que envolva a Magda para que ela possa nos passar o que preparou e que nós tenhamos ouvidos de ouvir para entender estes ensinamentos e colocá-los na prática no nosso dia a dia.
Querido Jesus, amigo, olhai por todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite. Que gente corajosa, hein? Com essa chuva aqui. Isso que é força e fé. Boa noite quem está em casa, vocês que estão me ouvindo. Obrigada a Tânia, obrigada a Raquel por me convidarem de estar aqui tendo essa oportunidade de falar com vocês. E muito melhor ainda, porque cada vez que eles me convidam para falar sobre um tema, eu tenho que ler mais do que eu faço habitualmente. E como eles dizem que a primeira pessoa que é favorecida nessa história é aquela que vos fala. Então eu sou muito grata por todos os mentores que estão aqui para me apoiar, para que eu possa levar com vocês a mensagem que vai caber no coraçãozinho de cada um. Nós vamos falar hoje sobre a Anália Franco. O shopping? Não. Quanta gente já ouviu falar da Anália Franco? Eu vou na Anália Franco, vamos lá na... Mas por que Anália Franco? Será que vocês já se perguntaram por que o shopping tem esse nome? O que aconteceu para que ela seja lembrada naquele lugar? Qual é a história? Tudo na nossa vida tem uma história que justifica o nome que foi dado. Anália Franco, uma mulher muito corajosa, uma mulher assim que rompeu barreiras numa época que vocês vão ficar abismados de entender. Ela foi considerada a grande dama da educação brasileira por várias atitudes que ela tomou, por vários serviços que ela fez, como o nosso amigo colocou aqui na mensagem, trabalhos significativos. Aqueles mais simples, que aos nossos olhos parecem, se tornam de uma importância tão grande que não dá para imaginar, só com o passar do tempo. Aqui eu vou aprender agora aqui que não virou. Não. Acho que sim, por favor. Muda a página. Falha técnica. Então, é o seguinte. Anália Franco nasceu em 1853. Nós estamos falando da história de uma missionária que nasceu aí há 170 anos atrás. Não foi ontem. Imagina, uma mulher que nasceu há 170 anos atrás e hoje ela é um nome, referência na nossa vida. E por quê? Ela foi professora, foi jornalista, foi poetisa, ela fez várias atividades e dedicou a sua vida a causas sociais. Ela foi contra a escravatura e contra a discriminação em volta da mulher. Durante os seus 66 anos de vida, ela montou 70 escolas. Eu não consegui montar uma e tenho o mesmo tempo de vida que ela teve, veja. 23 asilos, 2 albergues, uma colônia regeneradora, uma banda, um grupo de teatro, além de diversas oficinas que faziam trabalhos para serem revendidos no dia a dia. E tudo isso por quê? Ela, muito cedo, ela aprendeu a ler. Ela era filha de uma professora, de um comerciante, e já desde cedo ela tinha uma curiosidade pelo conhecimento. E era muito questionada. Por que uma mulher, naquela época, poderia ter o direito de ler, né? Muitos sabem que até pouco tempo, na história, vamos dizer assim, 200 anos não é nada. Muitas mulheres não podiam, não eram nem autorizadas a saber ler, né? Isso era uma coisa só para os homens. Não que eu esteja aqui sendo feminista hoje. Eu posso ter sido um homem daquela época que censurou a Anália. E hoje, na minha nova reencarnação, estou aqui para defender ela.
tudo é possível, né? Então, em 1868, ela já era uma professora e trabalhava em paralelo com a mãe, auxiliando essa mamãe que era professora. Em 872, ela foi aprovada num concurso e teve o seu próprio emprego para defender o seu salário. Mas ela não quis ficar aqui em São Paulo e foi para o interior. E qual era o objetivo? Nessa época, veio a lei do ventre livre. Nós ainda estamos falando numa época onde existia a escravidão. E o que dizia a lei da ventre livre? Que os filhos dos escravos seriam livres. Só que a lei deu a liberdade àquelas crianças recém-nascidas, só que não deu aí uma sequência de como essas crianças seriam criadas, o que aconteceriam com elas na sua vida, né? E aí, o que os fazendeiros faziam, os senhores feudais? Se aquelas crianças iam ser livres, elas não seriam úteis a eles, não dariam rendimentos, então ele ficava com os pais e se desfazia das crianças. As crianças eram jogadas numa mata, eram colocadas, digo numa mata, porque falando em 170, 150 anos atrás, não era que nem hoje, né? Que a gente tem várias casas, um é vizinho do outro. Não, gente, era a fazenda, né? Aquele lugar que você anda e não vê ninguém. Naquele miolinho ali, o Brasil estava ainda sendo povoado, né? Então, com essa lei, as crianças eram livres. Às vezes ficavam nas fazendas até os seus 8 anos de idade e depois elas eram colocadas na rua, ao relento, às vezes mortas, os animais que ainda existiam aqui acabavam fazendo das crianças o seu alimento. Uma situação muito triste. E diante dessa situação, Anália, uma missionária que já veio aqui pronta para assumir essa adoção, ela resolveu batalhar por essas crianças. E aí ela escreveu várias cartas para as fazendeiras, pedindo que as pessoas auxiliassem. E aí ela dá um exemplo para a gente. Vamos trazer essa atitude de Anália lá de trás para os meus dias de hoje, né? Muitas vezes a gente espera que alguém faça alguma coisa, que alguém tome uma atitude, e nós falamos, esse mundo não tem jeito. Esse mundo não vai para frente. Mas por quê? Porque nós mesmos não tomamos uma atitude. Por mais simples e pequena que seja, ela vai desencadear uma série, uma sequência de coisas maravilhosas. Então, voltando aqui para a Anália, ela escreveu a carta para as fazendeiras, pedindo auxílio, começou a pegar todas aquelas crianças que estavam abandonadas e conseguiu uma fazenda, que uma das fazendeiras encaminhou para ela como um lugar, o primeiro lugar onde ela ia montar a sua casa maternal. Só que, senhores aristocratas, né, da monarquia ainda, que a gente estava saindo, aquela senhora tinha uma condição. Olha, você pode montar aqui a sua escolinha maternal desde que... E o quê? Desde que não misture, seja uma classe para criança branca e uma classe para criança preta. Já o racismo, né? Logo de início. E a Anália, aquela moça cheia de força, cheia de fé, falou, não, eu não concordo com isso. Então, nem de graça eu quero a fazenda. Olha, eu vou pagar então um aluguel para a senhora, vou montar aqui minha casa maternal, mas as crianças poderão conviver juntos, sem discriminação. E aquela fazendeira não gostou, ficou intrigada, porque não acataram o que ela estava falando, foi reclamar para o marido, que era um coronel, até fazer o quê? Pôr a Anália para fora com todas aquelas crianças. E cada vez chegavam mais crianças, mais crianças. E o que ela ia fazer? Então, mesmo recebendo, né, esse pagamento, a Anália sai de lá. E diante da situação, a professora resolve voltar para a cidade de São Paulo. Só que ela custeava isso tudo com a metade do seu salário,
porque professor, naquela época, era considerado uma profissão em alta, né? O que deveria ser até hoje. Porque os professores são o apoio da nossa sociedade. São aqueles que abraçam muitas crianças que também a gente recebe abandonada. Eu vi em muitas classes, em muitas salas de aula onde minhas filhas estudaram, muitas crianças carentes de um abraço. Atitude simples, um abraço, um beijo, um carinho. Voltando para a Anália. Então, a Anália não tinha como sustentar aquelas crianças. E o que ela faz? Ela vai, pega todas aquelas crianças e sai na rua, pedindo ajuda, pedindo esmola. E isso, mais uma vez, afronta a sociedade, porque está acostumada a viver na aparência, cada um dentro da sua casa. E por que eu vou me expor? E por que eu vou pedir? Veja, pedir não é humilhação. Pedir é um ato de coragem. Quando a gente tira a nossa roupa, a gente tira o nosso alimento, já não tem mais o que tirar, eu vou pedir. Porque eu estou sendo conivente com a dor daquele que está aqui do meu lado. E eu quero dar um apoio para ele. E eu não tenho como ficar esperando. Então a gente vai à luta. Foi o que a Anália fez. Em 1888, 89, com o decreto da abolição da escravatura, a Anália avança ainda mais e ela fundou 2 colégios. Gente, como ela conseguiu isso? Foi com muita força na palavra, foi com muita troca de ideias, não simplesmente aceitando uma situação, ela vai à luta. No mesmo ano ainda ela cria uma revista própria, o Álbum das Meninas, da Família, a Mensageira, e ela vai buscando formas de angariar rendimentos para conseguir manter todas aquelas crianças. Em 1897, 98, ela sofreu uma cegueira. E foi aí que ela veio a conhecer o espiritismo. Ela teve um tratamento, dizem que meio homeopático, mas ela se curou, voltou a enxergar, só que nunca mais pôde deixar de usar os óculos, que são a marca registrada da Anália hoje. E o caráter assim científico e a clareza da doutrina encantaram aquela mulher que passou a estudar profundamente. Nesse período, ela começa a aumentar a sua produção literária, porque era o que dava recursos para ela ter continuidade. Veja, gente, naquela época, eu fico imaginando, não tinha metrô, não tinha ônibus, não tinha avião. Como é que essa mulher ia lá? O transporte daquela época era animal. Ou ia a cavalo ou ia numa charrete. Mas mesmo assim ela ia. A gente não tinha celular, ela passava a noite escrevendo com dor no punho para conseguir atingir as pessoas influentes para darem um auxílio para ela. Então, olha, em 1901, ela funda uma associação beneficente para as mulheres, crianças, que levou até o final de 1919, 18 anos aí. Todo o trabalho desenvolvido por Anália manteve-se no começo não à custa dos cofres públicos, mas sempre em busca de donativos, de trabalho que ela e as outras senhoras que abraçaram a causa junto com ela faziam. Então, elas davam de boa vontade todo o engrandecimento para essa obra. Com esse projeto, ela construiu mais escolas maternais, primárias, criou um albergue, Outra situação também que ela defendeu muito, porque as mulheres naquela época quase não tinham um emprego, ou para falar que não tinham, Elas eram consideradas, muitas vezes, damas da noite, e ela construiu ainda lugares para recuperar a moral, para dar uma forma de emprego, de trabalho para essas senhoras e condições profissionalizantes. Gente, conhecimento que a gente tem e não passa para ninguém é que nem livro na estante juntando pó. Tudo aquilo que você sabe, ou é cozinhar, ou é costurar, ou é pintar, ou é pôr um tijolo, Já levantei parede com meu pai, mas qualquer coisa que você saiba, que você passa para alguém,
é uma caridade, é você passar para as pessoas uma forma dela conseguir a sua própria sobrevivência. Então, nota aqui da expositora: Conhecimento Guardado é livro juntando pó na estante. Em 1902, ela inaugura o Liceu Feminino, e aí ela tem, olha, em 1933, ela publica uma revista, A Voz Maternal. Em 1906, ela faz o Bazar da Caridade, e aí mensagem dela, né? Ela fala assim, olha, muitos dias hei passado, verdadeiras agonias, confessava ela, por ver aumentar o número de desprotegidos sem conseguir aumentar os subsídios. Como eu falei no início, ela montou muitas casas, né, 70 escolas, e eu não vou ter tempo suficiente aqui para estar falando de todas essas situações que essa missionária grandemente superou, sempre buscando uma nova forma de dar a volta por cima e recomeçar quando os obstáculos apareciam. Mas duas situações que eu faço questão de falar e que foram muito significativas, é quando houve a Primeira Guerra Mundial. Porque nesta época, ela já tinha, Anália Franco, vamos chegar aqui, ó, o mundo convulsionado pela guerra iria passar por outra desgraça próxima, muita mortandade. Ela já tinha, na época, mais de 30 escolas que ela estava administrando. Vamos voltar aqui. Com a guerra, ela teve o quê? Uma redução de donativos, ela não tinha como continuar sustentando todas aquelas crianças. E aí, o que ela montou? Ela montou o curso de dramatização, o coral com as flores, e eles foram de cidade em cidade fazendo apresentação de shows para angariar fundos para conseguir suprir todas aquelas crianças na qual ela tinha tanta responsabilidade. E ainda assim, ela teve que passar pela crítica, né? Porque toda transformação, todo ato que você faz que não satisfaz o vizinho, ele vai te criticar. Então, muita gente falava que aquela mulher espírita, que os locais onde ela dizia que era uma casa maternal, estava sendo transformado num albergue, em local de pouca ética. Os católicos, na ocasião, o clero, também insuflou o governo para que não desse mais assistência nenhuma para ela. E aí, meus amigos, o que ela faz? Senta e chora? Não, continua lutando. Continua indo atrás, apesar dos seus bazares. Depois desta parte da Primeira Guerra, o que veio? Veio a gripe espanhola, que tão grave como foi a pandemia, matou muita gente. Olha, eles acenderam a luz azul. E eu vou dizer para vocês, eles tinham naquela ocasião 140 crianças para eles estarem atendendo. E o médico falou, não tem jeito, né? Se uma está com febre, logo as outras vão pegar também. Ficou ela e o marido sozinhos, cuidando de 140 crianças com água fluidificada. Apenas 5 crianças não conseguiram sobreviver porque elas já chegaram ali um pouco mais fragilizadas. Então o médico vem e pergunta para a Anália, como que você conseguiu? Qual é o remédio que você usou? É a força da fé. É você acreditar, sabe, nas coisas que nós podemos fazer. E a mensagem de Anália, ainda no final, ela diz que a verdadeira caridade não é acolher o desprotegido, mas promover-lhe a capacidade de se libertar. Todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos ajudar alguém. Então, é uma questão para a gente ficar refletindo. Não esperar que as outras pessoas tomem uma atitude para mudar esse mundo que todo mundo acha que está errado. Se cada um de nós tomarmos uma pequena atitude em auxílio do próximo, daqui 1 dia, 2 dias, em 1 ano, nós teremos um mundo totalmente diferente. Muito obrigada.
Que bom ouvir falar de Anália, não? Que bom ouvir a Magda trazer essa história que nos dá um ânimo, né? Estamos começando um novo ano, já deu uma garra danada para nós. Obrigada, viu, Magda? E assim nós vamos iniciando a segunda parte do nosso trabalho de hoje, né? Do nosso encontro de hoje. Então vamos procurar fechar os nossos olhos para melhor nos concentrarmos. Agora é um momento nosso, onde nós vamos nos cuidar e nos deixar cuidar pela espiritualidade amiga. Que nesse instante possamos sintonizar com toda essa história verdadeira que foi tão perto de nós, passada. Cada vez que passarmos em frente ao shopping Anália Franco, vamos nos lembrar dos seus atos, da sua coragem, da sua persistência, diante de tantas dificuldades. E é assim que juntos nós podemos começar orando pelo mundo. Rogar a Jesus, o nosso mestre, o nosso cuidador, junto com seu Pai, Deus, nosso Pai, fazer com que haja paz nesse planeta tão lindo, planeta azul, onde houver uma lágrima, que possamos secá-las, uma dor, que possamos acolher, socorrer, através do nosso pensamento positivo, amoroso, juntos, nós podemos realizar muito. Assim, vamos mentalizando o contorno geográfico das Américas, iluminado, do continente africano, do continente europeu, da Austrália, da Oceania, todo o Oriente, enfim, as calotas polares, as pequenas ilhas, pelas massas de mares e oceanos que compõem essa nossa casa maior. Porque quando uma pessoa não está bem, o conjunto é afetado. Senhor, vamos pedir sua ajuda aos governantes de todo o planeta, porque eles detêm o poder da conciliação, da paz, da harmonia, da fartura. Lembrarmos sempre que somos seres humanos, terráqueos. Bom será o dia que não teremos bandeiras, barreiras demográficas, mas que entendamos que todos somos iguais. Queremos as mesmas coisas, precisamos das mesmas coisas. Vamos assim orar intensamente ao nosso planeta. E agora vamos orar para a nossa família individual. Porque se a família vai bem, o mundo vai bem. É ali na célula familiar, sob os exemplos dos pais ou de pais substitutos que vão redirecionando os espíritos que nos chegam na condições de filhos, na condição de pessoas com as quais poderemos agir como a Anália fez. E numa época onde a mulher não tinha voz, mas ela devia ter e teve uma força espiritual tão intensa, e nenhum obstáculo para ela era grande o suficiente. Se ela conseguiu, todos nós conseguiremos. Assim que a família possa ser um lugar onde nós aguardemos o compasso do outro,
façamos a nossa parte, porque não existem duas pessoas iguais no universo. Então, duas cabeças, duas sentenças. Mas o amor é a mágica de conseguirmos prosseguir cada vez melhores. Nesse instante, junto com o médium que se preparou e estará à nossa disposição para serem os intermediários de energias de que viemos buscar. Assim, mesmo você que está nos assistindo, seja agora ou qualquer outra hora que você acionar, que você possa sentir essas energias chegando. Importante lembrar que o médium não vai lhe tocar fisicamente, porque ele veicula fluidos, energias. E assim, nós vamos recebendo desde o alto da cabeça uma luz branca e brilhante, que vai escorregando pela nuca, descendo pela medula, que de onde saem pares de nervos que vão enervar todo o nosso organismo físico e o nosso corpo espiritual também, trazendo benefícios para o nosso ser. Essa luz permanece agindo em nós e juntos agora vamos mentalizar uma luz dourada à altura da nossa testa, renovando os nossos pensamentos, aclarando as nossas mentes, junto com um azul prateado que vai envolvendo a altura da nossa garganta, glândulas importantes como as tireoides e paratireoides, glândulas que regulam o nosso organismo. Vibramos saúde e assim essa luz aí permanece. E agora a espiritualidade nos presenteia com uma luz rósea, amorosa, que nos envolve na região cardiorrespiratória, trazendo saúde para o nosso coração, saúde para os nossos pulmões, equilíbrio emocional, que mágoas, ressentimentos, tudo aquilo que não nos interessa mais, sejam transformados em autoconfiança, em perdão, em alegria, em coragem, tudo que possa nos ajudar cada dia por vez. Agora um verde brilhante, uma cor esmeralda, belíssima, à altura do nosso gástrico, envolvendo aí não só os órgãos físicos importantes, mas é um ponto de ligação com energias negativas que vão sendo retiradas, seja do nosso estômago, dos intestinos, do fígado, da vesícula biliar, do pâncreas, do baço, dos rins, das suprarrenais, da bexiga, dos órgãos reprodutores, todos recebendo uma cota de saúde, de equilíbrio. E por fim, uma cúpula protetora nos envolve para nos manter durante toda a semana protegidos por esse tratamento que ora recebemos. E se lá fora fraquejarmos, lembremos-nos deste momento, da paz que agora nos envolve, do tratamento que nos foi doado, e automaticamente nós vamos restabelecer a sintonia com o bem. Vamos pedindo ainda para a fluidificação das águas, como tão bem a Magda nos trouxe o exemplo da ação da água magnetizada durante a pandemia da gripe espanhola junto às crianças de Anália Franco. O medicamento necessário quando precisamos.
seja emocional, físico ou espiritual. A água magnetizada, se você não a trouxe hoje, à noite, antes de dormir, faça uma prece. Coloque um copo de água cristalino à sua cabeceira. Lembre-se desse momento. Rogue a Deus que os espíritos especializados dos laboratórios espirituais venham magnetizar as nossas águas. E se você faz uso dos medicamentos físicos, prefira utilizá-los bebendo junto com a água, que vai dar um plus a mais à ação desse medicamento. Assim, agradecidos, porque vencemos todas as barreiras e chegamos até aqui. Encontramos esse ambiente previamente preparado para nós. As mensagens, o acolhimento do Jefferson, os recados, a palestra, as vibrações. Nós vamos agora agradecer, lembrando-nos de Deus nosso Pai, repetindo o que o nosso irmão maior Jesus nos ensinou, quando lhe pediram: Mestre, ensina-nos a orar. Sentindo cada palavra, nós vamos ouvindo na nossa alma e com muita fé proferindo essa prece. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas à medida que vamos perdoando aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair ante a tentação. Antes, livra-nos da prática do mal, hoje, agora e para sempre. Agradecidos, que possamos retornar aos nossos lares protegidos, amparados, ter um ótimo final de semana junto aos seus queridos, que possamos estar novamente aqui na próxima sexta-feira. Leve de nós o nosso abraço, o nosso carinho. Bênção e paz para todos. Paz e amor em Jesus.